Olá, olá, seja bem-vindo, boa tarde. Você está no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Bancada aqui pronta com Eduardo Ericeira, com John Cotrim, Gisele Marques e Kate Almeida. Está tudo pronto aqui para o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vem com a gente. Daqui a pouco, informações direto de Brasília. Repatriados vindos da Ucrânia já estão no Brasil. Os aviões da Força Aérea Brasileira chegaram ainda há pouco em Brasília. Antes, eles embarcaram em Recife. Denúncia grave. Deputado acusa a esposa do presidente do Sindicato dos Professores de receber supersalário do governo do estado. O secretário de Educação nega e diz que vai entrar com representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar. Senado aprova projeto de lei que cria 2 novas loterias para financiar ações contra a Covid-19 nas áreas da saúde e do turismo. Otelino Neto recebe proposta de comissão de juristas para atualização de modernização da legislação ambiental. Você vai ver ainda que moradores da Gancharia reclamam dos serviços prestados pela CAEMA e ainda a PSB anuncia que vai ficar fora da federação com PT, PCdoB e PV. Agora no Jornal da Difusora. Uma ótima quinta-feira para você que acompanha o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Teve tanta manchete que a música acabou, viu? A trilha não teve trilha para tanto assunto. A trilha acabou e tiveram que repetir. Hoje, para você ter uma noção de como que está o negócio aqui, né? Muita informação para você que nos acompanha ao vivo em todo o estado, viu? 1h16 agora. A gente vai para a capital federal, vamos a Brasília, porque por lá a gente tem informações sobre a chegada dos brasileiros que foram repatriados da Ucrânia, já chegaram aqui ao Brasil, primeiro em Recife, depois em Brasília, na capital federal. A gente vai para lá agora com a nossa correspondente, que é a Raniele Veloso, que tem mais detalhes para nós da chegada dos brasileiros. Raniele está comigo aqui, ao vivo, agora sim. Raniele, chama atenção o fato de muitos brasileiros aí, né, receberem ajuda humanitária, mas permanecerem lá na Ucrânia, não é isso mesmo? Boa tarde. Eu acho que a gente está com um probleminha de áudio em relação à Raniele. Já ela vai trazer mais informações para nós. A gente vai ter que segurar então um pouco mais aqui. 1h17. 1h17, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Na Assembleia Legislativa, o deputado Wellington do Curso denunciou que a esposa do presidente do Sindicato dos Professores estaria recebendo um salário de R$14 mil por mês, muito superior à média da categoria. A denúncia acontece justamente quando os professores cobram do Estado o reajuste de 33% no salário. O secretário de Educação, Felipe Camarão, nega a acusação. A denúncia feita pelo deputado Wellington do Curso contra o presidente do Simproecema voltou a ser o principal assunto a ser discutido durante a sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Mesmo após o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, usar as redes sociais para rebater o parlamentar, chamá-lo de mentiroso e afirmar que irá entrar com uma representação contra o Wellington por quebra de decoro e falsificação de documentos, o deputado, mais uma vez, confirmou as acusações. As informações foram colhidas por meio de uma consulta diretamente no site da transparência. Então não foi print de WhatsApp, não foi recorte, não foi montagem. Informação retirada especificamente do site da transparência. Prova do presidente do Simproecema, pesquisado ontem, dia 9, às 11h41 da manhã, e que consta o salário dele de R$15 mil. Quando foi à tarde, por volta das 14 horas, o site da transparência foi alterado e o salário dele passou a ficar em R$3 mil. O deputado Wellington do Curso utiliza como fonte para embasar a denúncia informações obtidas através do portal da Transparência, que revelam o valor do salário que teria sido recebido mensalmente pela esposa do presidente do Simproecema, que também integra a direção do sindicato. A remuneração paga pelo governo do Maranhão ultrapassa os R$14 mil. Por meio de um vídeo, o presidente da entidade garante que as acusações não procedem e que não passam de fake news. Não vamos nos deixar levar por recortes, por documentos falsos que não têm valor nenhum, que só querem diminuir as nossas conquistas. Eu atribuo isso a essa divulgação de forma irresponsável a bandidos que se oportunizam nesse momento, seja lá com interesses políticos ou pessoais, para diminuir os nossos ganhos. Durante a sessão, o deputado Zé Inácio chegou a rebater o deputado Wellington do Curso. Em entrevista para a nossa equipe de reportagem, o parlamentar ressaltou que faltou apuração em torno das informações. Considero que
o deputado foi induzido ao erro. Nós demonstramos aqui na tribuna que houve uma grave adulteração do site da Secretaria de Transparência do Governo do Estado e alguém printou um documento, mandou a ele não teve o cuidado de averiguar e apresentar a denúncia que, a meu ver, se tornou um verdadeiro fake news. Após juntar todos os documentos que possam comprovar a denúncia feita aqui no Legislativo maranhense, o deputado Wellington do Curso afirma que vai fazer os encaminhamentos cabíveis, como, por exemplo, levar essa denúncia ao conhecimento do Ministério Público e até da Polícia Federal. 1h21, já é uma acusação grave. Aliás, quando se faz uma acusação grave como essa, é preciso que realmente esteja respaldado, porque aí é aquela história, né? O ônus da prova, o cuidado do que você falou, tornou público aquela informação. Geisel, boa tarde. Muito bem, exatamente. E grave não só a primeira denúncia, a denúncia inicial, como graves também todas as outras declarações a partir da primeira denúncia, que são as declarações aí da rebordosa. Documento falso, né? Adulteração, inclusive, do próprio site ou do documento retirado do site. É importante que se tenha responsabilidade, inclusive, ao fazer oposição. E não se pode achar que a política ou que a oposição é um jogo de vale tudo. Então, todas essas denúncias, elas precisam ser apuradas. Tanto a denúncia inicial, de que a esposa do presidente do sindicato estaria recebendo um super salário, quanto as outras. A informação é falsa, o documento foi falsificado, isso é muito grave, partindo de um deputado que teria utilizado segundo... E outra coisa, a fala que, apesar de não ser direcionada do presidente do Simproecema, ela é pesada, chama de bandido quem fez isso. Eu acho que, guardando, Adalberto, boa tarde para você, ao Geisael, aos meus colegas e a você que está em casa também, ou então acompanhando a gente pelo rádio, eu acho que guardando a devida denúncia que foi feita, proferida aí pelo parlamentar, se levanta em meio a essa fala algo que se torna, eu acho que ainda mais sério, que é quando você põe um portal da transparência em xeque. Porque ali, né, a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta de visibilidade de todo um contexto a nível de Estado e aí você se pergunta automaticamente, bom, então é tão fácil adulterar algo que esteja por lá? Primeira pergunta que se faz é essa, né? E eu acho assim que quando se tem fragilidade, e aí eu não estou dizendo aqui que a fala do deputado está correta ou está errada, eu acho que agora vai caber uma devida análise, inclusive pela representação que já foi dita que vai ser feita, aí sim a gente precisa saber, porque se a denúncia foi feita, é preciso que se diga também o resultado de tudo isso, porque toda uma sociedade se volta, né? A gente está em meio a uma discussão seríssima, que é a dos professores. Em todo o Estado pipoca a história dos professores, que é extremamente urgente, e agora, em meio a tudo isso, uma denúncia de superfaturamento nos salários. Então, é muito sério, a gente está falando de uma ferramenta extremamente séria também, e é necessário que, nesse momento, se cobre a celeridade para que se traga, né, as questões à luz daquilo que, de fato, é verdade ou não. Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a Kate, Geisael, John, a todos que nos acompanham. Claro que isso tem que ser investigado, óbvio. Há uma denúncia, toda denúncia precisa ser investigada. Se procede ou não, quem tem que verificar são justamente os órgãos. O deputado Wellington, que trouxe a denúncia, disse que vai procurar o Ministério Público, disse inclusive que vai procurar a Polícia Federal. O secretário de Educação, Felipe Camarão, disse que vai acionar o deputado, inclusive no Conselho de Ética dentro da própria Assembleia. O fato é que tem que ser investigado, de fato, é uma denúncia grave, né? E, inclusive, o deputado coloca que foi modificado, teve uma modificação dentro do portal de transparência, isso seria gravíssimo. O secretário de Educação disse que não houve isso, inclusive que achou aí o deputado como mentiroso em relação a essa questão da denúncia. O fato é que tem que ter essa investigação para ver o que de fato aconteceu. Em relação a essa questão que a Kate trouxe muito bem aqui, a gente vive um momento ainda de expectativa, né? Em relação a essa questão de reajuste, que fica mais grave em relação a essa questão dessa denúncia. É um salário muito alto, 14, 15 mil reais, é uma cifra altíssima. O secretário de Educação reafirmou que não era esse valor. Isso vai ser investigado, deve ser, claro, investigado. A gente tem uma paralisação que já vai acontecer no dia 16, que não é só aqui no estado do Maranhão, é em todo o país, com os professores, toda a categoria lutando por melhoria no salário. Então, diante de toda essa situação, é uma denúncia sim. Fora isso, é uma denúncia, claro, que tem que ser, de fato, investigada.
Boa tarde, Boa tarde, Adalberto. João. Boa tarde a todos. Bom, eu não quero crer que o deputado ele tenha, né, aí falsificado, adulterado ali essas informações no portal da transparência. O que é certo mesmo é o contra-cheque da professora que, né, os próprios deputados ali expuseram ali no discurso ali para rebater o deputado Wellington. E no contra-cheque, que é um documento oficial, né, independente do portal da transparência, no contra-cheque da professora está lá R$7.000. É o contra-cheque dela, né? O contra-cheque mostra que o valor é R$7.000. Se há dúvida em relação ao contra-cheque, que pegue o extrato bancário, portanto, e veja quanto ela recebeu da Secretaria de Educação mês a mês. Aí se tira pronto a prova dos 9. Então, o certo é que pode até, muitas das vezes, ocorrer erros no portal da transparência, não é? Mas o secretário Felipe Camarão, ele fala com muita convicção de que houve adulteração e falsificação. Essa é a fala do secretário de Educação. O Wellington tem ali várias impressões que mostram horários, dias ali em que ele verificou os dados do portal da transparência. Mas aí, Adalberto, é muito fácil, como eu já falei, né, de fazer essa conta. É só ver o contra-cheque e ver também, o caso, o extrato bancário aí da professora. E os últimos rendimentos? Exatamente. Eu conversei com o Felipe Camarão ainda há pouco por telefone, ele que testou positivo, né, para a Covid-19, está em casa, disse inclusive que ele ia tentar mandar, né, oficialmente esse vídeo. Eu acho que até o final do jornal deve chegar o vídeo do Felipe, mas ele já contestou, viu? Disse que sim, que vai seguir firme nessa mesma informação que o John acabou de falar. Só lembrando, Adalberto, que a falsificação de documento é um crime gravíssimo, gravíssimo, como o Geisel trouxe aqui, quando é praticado por um ente público, um deputado, é ainda mais grave, né? Nós vamos continuar acompanhando. Você viu na reportagem, ouvimos todos os lados. O deputado Wellington falou, o deputado Inácio falou também. O Simproecema também teve voz aqui. É nosso papel trazer para que você tire as suas conclusões e, claro, continuar acompanhando o caso, já que deve, de fato, acontecer uma investigação sobre essas graves denúncias, tá bom? Vamos continuar acompanhando. 1h mais 27 minutos, 1h27, agora sim, contato restabelecido com a capital federal, Brasília. Os brasileiros repatriados da Ucrânia já estão no Brasil. Vamos saber se já chegaram lá em Brasília, porque chegaram primeiro em Recife, depois seguiram para a capital federal. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Já chegaram, sim, aqui em Brasília. O pouso foi por volta das 12h15. Teve um pequeno atraso por causa de uma manobra que o KC-390, maior avião da Força Aérea Brasileira, teve que fazer. Também tinha um lag para acomodar também os cerca de 70 tripulantes da aeronave. Foram 43 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. Dentre esses, tinham 14 crianças e 10 animais, 8 cães e 2 gatos. Vários ministros e o presidente da República, Jair Bolsonaro, recepcionaram esses brasileiros. Também a primeira-dama, Michele Bolsonaro, a ministra da Mulher, Damares Alves, né, tem se aproximado dessas ações até por uma estratégia política do presidente da República. A ativista Luísa Mel também estava lá. Uma informação importante que você deve ter ressaltado, eu não estava ali escutando, é sobre a quantidade de brasileiros que ainda ficaram na Ucrânia. Cerca de 34 brasileiros que a embaixada está tentando entrar em contato ficaram na Ucrânia. 14 já manifestaram o interesse de ficar no país, que está sendo atingido pela Rússia, e 20 querem voltar ao país. Estava com um probleminha com o sinal, vamos ver se a gente conseguiu restabelecer o sinal com a Raniele, já no finalzinho já, né? Deu um probleminha, mas se a gente tiver com a Raniele aqui no ponto, a gente vai falar com ela sobre União Brasil, né? A gente tem aí a expectativa de quem vai comandar o partido aqui no estado, esse novo partido, né? E a gente vai saber, então, saber da Raniele agora como é que está essa... Ela conversou com o deputado Juscelino Filho, que disse, inclusive, que já tem uma chapa pronta para concorrer, ele não abre mão de comandar o partido aqui no estado do Maranhão. Não é isso, Raniele? É isso, Adalberto, espero que vocês estejam me vendo bem agora, vendo e ouvindo. Olha, é o seguinte, eu conversei com o deputado federal Juscelino Filho, do União Brasil, e ele, que é integrante dessa executiva nacional do partido, está esperando a reunião de homologação e também escolha dos diretórios estaduais. Ele está super confiante, acredita que vai sim ficar com o comando da sigla no Maranhão,
e disse que já tem nomes para apresentar. A gente sabe que nesse momento aí da corrida para as eleições é importante ter viabilidade da chapa com bons nomes. Vamos escutar o que o deputado falou. Permanecemos sim no União Brasil, que veio da fusão do Democratas com o PSL. Hoje nós temos todos os nossos quadros políticos do Democratas já filiados automaticamente no União Brasil. Então, o Democratas, que é um partido hoje que tem uma expressão política relevante no estado do Maranhão, hoje todo mundo já faz parte efetivamente do União Brasil. Temos a expectativa de continuar presidindo o União Brasil lá no estado do Maranhão, de concorrer à nossa reeleição. Estamos já com chapas montadas, estruturadas para disputar essas eleições pelo partido lá no estado, e não tenham dúvida que vamos conseguir continuar fazendo esse trabalho à frente do partido lá no estado do Maranhão. Hoje assumimos a vice-liderança do partido aqui na Câmara Federal, então vamos estar atuando muito forte aqui na bancada do União, junto aqui a todo o parlamento aqui na Câmara Federal. Tá aí, o deputado também falou sobre o apoio ao governo do estado. Ele reiterou por que vai apoiar o pré-candidato que vocês vão ver agora. Vamos ver. O partido segue com o mesmo posicionamento de sempre, com a coerência, com a ética e com o posicionamento correto e claro de apoiar a pré-candidatura do senador Everton ao governo do estado. Porque o senador Everton lidera todas as pesquisas, né? O senador Everton hoje está preparado, tem andado e percorrido, fez uma bela pré-campanha, tem andado e percorrido todo o estado, tem conhecido de perto os problemas do Maranhão e com certeza ele é a pessoa que representa, pelo menos na nossa opinião e na opinião do nosso grupo político, que está preparada para poder governar o Maranhão pelos próximos anos. E não tenho dúvida que faremos uma bela campanha e sairemos vitoriosos em outubro próximo. É isso, então, reafirmando apoio ao Everton Rocha. E há uma indefinição ainda de alguns parlamentares que ao longo dos dias a gente vai trazer aqui para vocês. Muito obrigado, Raniele. Uma boa tarde para você. Aí a nossa equipe aí em Brasília, viu? Raniele Veloso falando ao vivo da Capital Federal, aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Antes de ir para o intervalo, John, só confirmando, interesse do Juscelino no partido, mas o Pedro Fernandes também, o Lucas, né? Pedro Lucas Fernandes continua também no páreo, né? Com certeza, Adalberto. O Pedro Lucas já trabalha de forma mais silenciosa, ele não costuma falar, né? Não está dando declaração, mas nos bastidores ele está, sim, também muito confiante, né? Assim como o Juscelino está confiante, mas o Pedro Lucas tem falado para pessoas próximas, inclusive, que está muito confiante que nos próximos dias ele deve ser anunciado o presidente do União Brasil. Já conversou com algumas lideranças políticas, eu soube, inclusive, por parte de algumas lideranças políticas, ele já até convidou para o partido, né, para se filiar ao partido. Como o próprio Juscelino falou, está montando nominata, o Pedro Lucas também, por outro lado, também já está pensando em montar essa nominata para deputado. Ele usou no plural, né? Chapas estão sendo montadas. Então, exatamente, mas vamos aguardar, né? Porque quem vai decidir isso, como o próprio Juscelino falou, né, vai a direção nacional, vai montar ali nos estados e vamos esperar que aqui no Maranhão já haja esse posicionamento definitivo. Só lembrando, Adalberto, que na direção nacional o Juscelino já se antecipou, né? Ele tá muito bem afinado com o Luciano Bivar, que é presidente nacional da sigla, e também com o Amar Nascimento, que é deputado, que é o presidente da bancada, né? Então ele já está muito bem afinado na nacional. Tanto que assumiu hoje, como ele falou, como vice-líder, né? Isso. A gente vai para o intervalo e volta já já. Na volta a gente vai falar sobre vários assuntos. Tem a questão do PSB, que não vai ter mais federação com o PCdoB, com o PV, enfim, não vai ter federação com o PT. A gente vai falar sobre esse assunto, Jazé, os impactos disso aqui no estado também. E ainda, gente, o aumento no preço da gasolina foi anunciado, mas aqui já tem posto de gasolina praticando mais de R$1 de aumento no litro da gasolina, acredite você. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, 1h mais 38 do Rádio na TV, com o Jornal da Difusora, primeira edição. E olha que tem muito assunto ainda. Vamos ver se a gente consegue zerar a pauta hoje aqui, mas está complicado, viu? Muito assunto é bom para você, né, que está aí do outro lado, recebendo tanta informação. Maranhão inteiro de audiência, a gente só agradece. Daqui a pouquinho um registro no bairro, saber o bairro que você está, qual é a cidade que você acompanha o nosso Jornal da Difusora, viu? Mas olha só, em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras anunciou hoje o reajuste dos preços da gasolina e diesel após quase 2 meses de valores congelados nas refinarias. As informações ao vivo agora em São Luís.
Ciro Mineiro está comigo aqui ao vivo. Ciro, quer dizer que já tem posto que já foi anunciado agora. Quase que começam a aumentar o valor do combustível antes do anúncio, né? Praticamente isso. Terminaram de anunciar, já tem posto trocando placa aí, ô Ciro? É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos no estúdio e também a quem nos acompanha, né, quem acompanha a primeira edição do Jornal da Difusora. Como você bem disse, Adalberto, depois de quase 2 meses, né, de preços congelados, mais precisamente 57 dias, a Petrobras, né, anunciou aí esse reajuste no valor tanto da gasolina como do diesel, né, nas refinarias. O comunicado da Petrobras diz o seguinte: após 57 dias sem reajustes, a partir do dia 11/3/2022, ou seja, a partir de amanhã, sexta-feira, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. O que chama a atenção, Adalberto, é que, de acordo com o comunicado, esse reajuste, né, ele só será praticado a partir de amanhã. Mas aqui na capital maranhense, muitos postos já elevaram, principalmente o preço da gasolina. E muitos postos, os consumidores estão relatando que já estão encontrando, né, o combustível, a gasolina, a um preço de mais de R$1 praticado, comparado com o que estava sendo praticado. Olha só, a partir de amanhã, né, como bem disse esse comunicado, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%, quase 20%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%, 25%. Ou seja, o que antes parecia até ser uma vantagem, né, adquirir um carro a diesel, hoje já não é mais, porque a gente observa também grandes reajustes significativos, aumentos de preços significativos, tanto no preço, tanto no valor do diesel, como também no da gasolina. É importante também a gente destacar, Adalberto, que para o GLP, o preço médio de venda do GLP da Petrobras, que é o gás de cozinha, né, para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por litro, equivalente a R$ 58,21 por 13 litros. Na verdade, esse valor de R$ 58,21 sendo pago, né, por 13 litros. Mas para o consumidor final, esse preço é bem acima. Ainda há pouco nós passamos em um posto de combustíveis, bem aqui em frente a um posto de combustíveis no bairro da Camboa, e o valor, né, do botijão de gás já estava sendo cobrado R$ 105. Então, realmente, daqui a pouco, né, Adalberto, as pessoas não vão ter como nem optar, né, em fazer a sua alimentação em casa por conta aí do preço do gás de cozinha, ou seja, aumento no gás de cozinha, aumento na gasolina, aumento do diesel, realmente uma situação bastante preocupante, bastante complicada aí, principalmente para o bolso dos consumidores. O produto, né, no caso o gás de cozinha, não era reajustado há 152 dias e custa atualmente, varia, né, em torno de R$ 100. O botijão de 13 litros em média. E agora a gente começa a prever, né, que esse aumento vai ser, esse preço será ainda muito maior para o consumidor final. É importante a gente destacar que, em relação a esse reajuste nos valores, tanto do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, o senador Everton Rocha falou a respeito desse assunto e é isso que nós vamos conferir agora. Não é de hoje que o Brasil, que todos nós perguntamos por que o Brasil é autossuficiente no petróleo e por que o Brasil nunca investiu de verdade nas suas refinarias e na agregação de valores que nós poderíamos fazer aqui. A Petrobras, que utiliza do direito público, que consegue, com a sua sociedade mista, porque em tese o Estado brasileiro é sócio dela, mas não para defender os seus associados, que é o seu povo. Ela utiliza para se proteger, na verdade, do direito que o direito público pode dar a ela.
ou seja, ela se defende como um Estado, mas na prática é uma empresa que tem explorado o povo brasileiro. E todo o Congresso, todo o país sabe disso e nós não estamos vendo nenhuma medida concreta, enérgica, para que você possa resolver o problema. Então, essa questão do combustível é um absurdo, você ter a matéria-prima aqui, o petróleo, você não ter condição hoje de investir em refinaria e ainda ter uma gasolina atrelada ao dólar, coisa que vai absurdamente ficando caro e insustentável qualquer um poder colocar hoje 1 litro numa moto para andar. Ou seja, Adalberto, quem sempre paga essa conta são os consumidores, né? Somos nós, somos vocês aí no estúdio e as pessoas também em casa, né? Daqui a pouco as pessoas vão ter que se juntar aí para poder andar de carona, né? Um dia eu venho com alguém, outro dia eu trago aquela pessoa, porque senão a situação vai ficar complicada. Adalberto, qualquer coisa amanhã eu venho de carona com você, viu? Fechado então, depois a gente racha a conta do combustível. Obrigado, Ciro. É para rir para não chorar, né? Porque, sinceramente, já chegou, viu, Ciro? Esse tempo aí de carona, de tentar deixar o carro em casa, já está acontecendo. Agora você imagina o gás de cozinha, amigo, o que tem de acidente acontecendo, porque as pessoas voltaram para o fogão a lenha. Isso é uma realidade, isso não é piada nem folclore, não. As pessoas não têm condição de comprar o botijão de gás, está muito caro, está subindo aí, você viu aí o anúncio do aumento do preço dos combustíveis. A gente tem uma foto aqui, não sei se dá tempo de mostrar, com as pessoas trocando a placa. Já tem posto, o Eduardo teve hoje pela manhã circulando aqui na cidade, Ericeira. Quanto que você viu o preço da gasolina sendo cobrado, Eduardo? Aqui, mais do que aquele valor que a gente viu lá. Tem posto de 7,59, inclusive a gente tem a foto aí. 7,59. No momento que eu acho que era o frentista, algum colaborador ali do posto de combustível trocando, 7,59, que a gente mostrou aí, em média está 7,29. Mas 7,59. O que chama atenção também é a questão de fiscalização. Anunciou hoje pela manhã, já estão trocando o valor, já está na bomba. Quando é para diminuir, demora bastante, mas para aumentar é rapidinho. Cadê os órgãos de fiscalização? É verdade, é verdade. A gente pode voltar a esse assunto já, porque agora eu estou com a Imperatriz aqui na ponta da linha, está com a gente aqui. A Prefeitura de Imperatriz já estuda. Agora a gente vai falar de Covid-19, da pandemia. Daqui a pouco a gente volta a falar da história da gasolina, tá? Lá em Imperatriz, você sabe que 10 capitais brasileiras, pelo menos, isso até ontem, já pode ter aumentado, já tinham retirado a obrigatoriedade do uso da máscara. Né? Lá em Imperatriz, essa situação está sendo discutida. Há um estudo nessa direção, Marcelo Júnior? Boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem assiste e também para quem ouve o Jornal da Difusora. Um abraço também para a Kate, para o John, para o Eduardo, para o Geisael, todo mundo do Jornal da Difusora. Bom, aqui o município de Imperatriz, Adalberto, editou e já colocou em vigor um novo decreto municipal com medidas sanitárias com relação à Covid-19. A prefeitura flexibilizou as regras para a realização de eventos que, a partir de agora, podem ter novamente a presença de até 2.000 pessoas. A apresentação do comprovante vacinal continua obrigatória para eventos fechados e eventos em área aberta, a partir de 300 pessoas também é obrigatória esta apresentação. A gente ouviu o secretário municipal de governo, Eduardo Soares, que explicou por que a Prefeitura de Imperatriz tomou essas medidas. A Prefeitura flexibiliza sim, só que é uma flexibilização gradual, né, para que esperar as medidas tomadas anteriormente sofram efeito, né? Surtam efeito, né? Para que a gente observe entre 15 a 20 dias, por isso esse decreto número 30, né, tem data até o dia 30 de março, né, é um decreto que ainda está sob a tutela da Justiça, é fruto de uma ação civil pública do Ministério Público da Saúde, em uma audiência de conciliação, chegou-se a essas normas. Então a gente parte de uma lotação máxima que estava 700 agora para 2.000 pessoas. Os grandes eventos continuam suspensos, como shows de grande porte ali no Parque de Exposições ou na ABB, mas a gente já faz esse movimento de flexibilização, né, acompanhando a queda dos indicadores do Covid-19. Não podemos, de uma forma imediata, né, tomar flexibilizações, né, de grande porte imediato, porque temos que esperar realmente o efeito das normas anteriores. Mas, caso os indicadores Covid-19 continuem em queda até o dia 30, a Prefeitura já avalia, né, flexibilizar, né, mais ainda, até a situação, né, do uso facultativo de máscaras, assim como ocorre, né, em São Paulo, aqui mais próximo de nós, aqui em Balsas. Mas isso tudo vai depender da queda dos indicadores do Covid-19. Então é isso, com relação às medidas de proteção à Covid-19 aqui na cidade de Imperatriz, essa flexibilização
de 2.000 pessoas retorna. Ela já havia acontecido no mês de dezembro, mas com o surgimento da variante Ômicron e o aumento de casos, a Prefeitura teve que reduzir a limitação de pessoas em eventos abertos aqui na cidade de Imperatriz e eventos fechados para até 700 pessoas. Esse é o destaque de hoje no Jornal da Difusora, direto aqui de Imperatriz, na região tocantina. Adalberto. Obrigado, Marcelo, pelas informações, viu? Ao vivo falamos direto de Imperatriz, 1h48. Vamos juntos até as 2h15 da tarde aqui com o nosso Jornal da Difusora no rádio e também na TV. E olha só, o presidente da Assembleia Legislativa, Alteniro Neto, recebeu propostas de comissão de juristas para atualização e modernização da legislação ambiental, Eduardo Ericeira. Pois é, Adalberto, o detalhe é que essa comissão foi instituída, foi um pedido inclusive pelo chefe do Parlamento Estadual, pelo deputado estadual Alteniro Neto. Uma comissão bem democrática, diga-se de passagem, ele está recebendo aí das mãos de promotores do Ministério Público, mas foram 13 membros, entre eles os poderes legislativo, executivo e judiciário, além do Ministério Público, OAB e também sociedade civil e especialistas da área ambiental. Ele quer, inclusive, Adalberto, o deputado Alteniro Neto, essa modernização e atualização do Código Estadual de Proteção do Meio Ambiente para virar uma lei de política estadual do meio ambiente. Detalhe importante também dessa preocupação ambiental, né, Adalberto? A gente vê aí uma discussão em relação à questão de explorar terras indígenas, explorar comunidades tradicionais, enfim, a utilização de agrotóxicos, um debate inclusive com manifestações na capital federal, várias manifestações em todo o país, e aqui uma medida muito acertada, né, correta, da Assembleia Legislativa por meio aí do presidente em cuidar do meio ambiente, ter essa preocupação ambiental que a gente não vem percebendo esse debate, essa discussão com tanta responsabilidade assim a nível federal. E é importante que se diga, viu, que dentro dessa discussão, o próprio Otelino, que já milita nessa área há bastante tempo, foi inclusive secretário da pasta, é importante destacar que ao longo de 30 anos, quando da criação do código, tantas coisas já evoluíram, né? E era necessário, de fato, essa discussão e agora o fechamento disso, né? Essa composição que tem esse objetivo. O Eduardo falava aqui sobre as áreas extensas de meio ambiente que nós temos no Maranhão, um estado que é riquíssimo territorialmente, e nós temos comunidades, a exemplo, né, das comunidades quilombolas, indígenas, que estão sob esta proteção também, né, e que pertencem a essas áreas. E é importante cada vez mais que essa legislação alcance também essas comunidades, né? Vai lembrar também que isso é um processo, né? Não começou agora, ontem, nem chegou um produto pronto, não. Ele foi fruto de uma discussão com vários especialistas do assunto, a participação da sociedade civil organizada também, e agora chegou o momento da chegada do projeto no Legislativo. Mas é interessante que até aí, né, Geisael, a discussão, os vários atores envolvidos no processo tenham participado dessa discussão. Já pensou se tivesse a possibilidade de que uma prática como essa acontecesse de forma natural e constante? Teríamos projetos com certeza bem mais consistentes, né? E o mais interessante que eu acho nisso tudo é o destaque feito pelo nosso colega Eduardo no que diz respeito à contramão das coisas. Enquanto em Brasília nós assistimos a um desmonte no que diz respeito à legislação ambiental, à proteção ambiental, a gente tem uma modernização e tentando caminhar no sentido contrário no Maranhão, de fortalecer a lei no sentido de dar maior proteção, fiscalização, e isso tem que servir de exemplo. Agora, 1h51, e a gente vai trazer para você aqui agora a participação das pessoas que estão conosco, acompanhando aqui o nosso Jornal da Difusora no rádio e na TV também. A sua participação em destaque aqui no Jornal da Difusora com Eduardo Ericeira. Vai lá, Eduardo. Só ressaltando rapidamente, Adalberto, ainda dentro desse assunto, que é super importante, estão destruindo a fauna e a flora brasileira, viu? Que a gente tem visto de imagens, enfim, queimadas, esses desastres ambientais, fotos de animais mortos, animais inclusive em extinção, áreas de preservação ambiental perdidas, de mata, enfim, uma total destruição nos últimos anos, tanto da fauna quanto da flora brasileira, é de lamentar demais. Infelizmente. Infelizmente. Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal. A Andressa, lá de Icatu, está acompanhando a gente. Grande abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. O pessoal reclamando aqui, inclusive, várias pessoas reclamando, Adalberto mandando inclusive foto do aumento aqui do combustível, viu? Pessoas que estão passando por várias partes aqui da ilha, né? Pelo menos esse aumento a gente já não tem informação no interior do estado, mas várias pessoas aqui de vários pontos da ilha de São Luís, da Grande Ilha, dos outros municípios, passando aqui e mandando foto pra gente. Lá estou mandando o alô aqui pro pessoal de Guaíba, mas não colocou aqui o nome da pessoa. Neilson, do bairro do Coroadinho, também está acompanhando a gente. O F. Mesquita, lá de Coroatá, também dizendo que acompanha a gente todos os dias. Aqui,
pessoal do Cruzeiro do Anil, o Ícaro do Cruzeiro do Anil, tá também ligado com a gente. O pessoal perguntando por que quando a gente liga vocês não atendem, não é porque está no ar, né? O programa tá no ar. Se for denúncia, só pode. Esse pequeno detalhe. Se for denúncia, pode encaminhar que a gente repassa para a produção, viu? Um abraço aqui para minha filha Ana, que está acompanhando junto comigo. Colocou aqui que é da Divina. Gustavo tá mandando um abraço aqui para a filha dele, a Ana, disse que não acompanha todos os dias aqui, acompanha todos os dias o programa. A Maria José Martins não colocou aqui, só colocou o bairro não, a travessa que mora, mas não colocou o bairro. Tem muitas mensagens, tem muita denúncia também que o pessoal manda. Trizidela do Vale não colocou o nome aqui, acompanhando Trizidela do Vale. Maravilha. O pessoal também às vezes manda Chayane, mas não colocou. Vila Luizão. Chayane da Vila Luizão também acompanhando a gente. Olha, Chayane, já ia chamar a tua atenção, tá vendo? Esse Eduardo Aliceira é terrível. 1h54, a gente vai para o intervalo agora, volta já. Vamos trazer mais informações. Antes de ir para o intervalo, Caxias e Imperatriz seguem com a programação local. Pauta bem cheia, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala do PSB em relação à federação, entre outros assuntos. É um instantinho só, vamos para o intervalo, a gente volta já. Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada com a gente hoje, Eduardo Aliceira, Geisael Marques, nosso John Coutrin e Kate Almeida. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento, hein? Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp, vai, para fazer o melhor negócio da sua vida, 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Vamos juntos até as 12h15 da tarde com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha só. A falta d'água castiga muitos bairros de São Luís. Você sabe disso, né? Na área Itaquibacanga, na comunidade da Gancharia, aqui na capital, os moradores sofrem há muito tempo com a falta desse líquido tão importante, né? Os moradores aí por várias vezes, né, fazem as reclamações, os moradores por várias vezes já solicitaram que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, forneça água para a comunidade, o que não foi atendido. Com isso, o resultado é o acúmulo de reclamações. Gancharia, área Itaquibacanga. Em uma das regiões mais populosas da capital, moradores ainda precisam conviver com problemas básicos de abastecimento. Jadna, por exemplo, precisou se acostumar a carregar água todos os dias. Tá quase uma semana que não tem água aqui, a gente tá pegando de lá, às vezes a gente pega na casa da outra vizinha, aí a gente vai se virando, né, pra tomar banho e tal. Ficou tudo mais difícil, né? Aí, tipo, eu tenho 2 crianças, aí pra me banhar as crianças eu tenho que esperar meu esposo chegar pra ele encher água e tal. Alguns moradores precisaram comprar água por outros meios. Não, tá difícil agora esse negócio de água, a gente tem que estar pegando água ali com os baldes para trazer para cá. E ficou ruim esses 2 dias aí, que não chega, porque nunca eles resolveram esse problema de água, sobre a água da CAEMA. Segundo o Conselho de Administração da CAEMA, a empresa produz 361 litros d'água por habitante. No entanto, 68% não chegam aos consumidores por vários motivos.
falta de reparos ou vazamentos. Precisamos dessa água, tudo é só nós precisamos desse aqui, ó. Esse pessoal aqui, tudinho aqui, ó, vive desse poço aqui. E não comparece, não tem a água aqui que desbandar a bomba. Aí se dá para um lado, tem que esperar encher para dar para o outro. Aí fica nessa coisa, porque tem vezes que dá para um lado daqui, aí quando dá para o outro lado. Aí tem que esperar encher a caixa por dia. E se tivesse a outra água funcionando, dava bacana para funcionar para nós. E esses problemas não são exclusivos de São Luís. Em todo o estado, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2019, apenas 48,8% da população era atendida com abastecimento de água, enquanto 11,5% possuíam coleta de esgoto. Enquanto o poder público não age, situações como a do seu Hildebrando continuam sendo comuns. Esse é um problema de gestão. A CAEMA, lamentavelmente, não tem hoje uma gestão em condições de fazer com que ela possa ter, de forma integrada, ações que venham a fazer com que a empresa seja eficiente e sustentável. Vamos ver aqui os nossos comentaristas sobre esse assunto, porque assim, eu acho que eu era estudante de jornalismo e já tinha esse problema aqui no estado, né, em relação à CAEMA. Então a gente já está um tempo aí de estrada, vocês também, claro, cada um de vocês aí tem uma história longa aqui no jornalismo. E parece um problema sem fim, a gente fica com aquela sensação que a gente fala assim, não, é assim mesmo, vamos naturalizando porque não vai melhorar, mas é absurdo, né? Não tem nem dúvida, eu não tenho tanto tempo quanto você não, viu, Adalberto? Mas eu já escutei muito essa história, mas muito. O Marco Silva, quem não lembra dele, né? Ele que é técnico. Ele tinha cabelo. É verdade, o Marco Silva tinha cabelo. Cabelo, mas já falava Ele perdeu sobre... só tanto problema na CAEMA, viu? Mas já falava sobre o assunto, é técnico, né? E o que ele disse, ele falou tudo sobre a CAEMA, é uma questão de gestão mesmo. Enquanto isso, as pessoas ficam reféns à sua própria resiliência. Veja o que é que diz quem está na ponta. Não, é assim, a gente conta com a solidariedade, né? A gente se ajuda. Se essa semana está dando água de um lado, o outro lado vai lá e pega. Aí, vice-versa, mas a conta, no final do mês, ela chega. E olha que a gente está falando só do fornecimento de água. Ninguém está falando aqui nem do esgoto, que é outro absurdo, né? E a gente sempre entra no debate, Adalberto, colegas, da privatização da CAEMA. Nem sabe que a CAEMA é uma companhia deficitária, mas quando a gente pensa em privatização, de melhorar, a gente pega o exemplo de Ribamar, né, da BRK, que lá parece que não deu muito certo, né, quando se privatizou. Mas é claro que algo precisa ser feito. Isso aí é unânime, todo mundo concorda. Todos os dias há denúncias da questão de falta de água, esgoto, a céu aberto estourado. E entra o governo, sai o governo, parece que não tem jeito. Entra presidente da CAEMA, sai presidente da CAEMA. Vem até presidente de fora da CAEMA, pessoa que nem mora aqui. Importaram, né? Importado para ser presidente da CAEMA e não dá jeito, não resolve. Não é? Então, é necessário que se fala de tudo em campanha, se fala de tudo, de tantas promessas, né? Mas parece que nunca há um debate mais aprofundado e real da situação da CAEMA, né? Aqui no Maranhão. É claro que em alguns municípios há as companhias independentes, outros a privatização, quase Ribamar com a BRK, presta um péssimo serviço, mas é necessário que se faça aí algo mesmo de ressanizar a questão da CAEMA, ou então que privatize, né? Que haja uma solução, mas não dá para levar do jeito que está aí, né? Sempre que se debate CAEMA, os técnicos falam, né? As pessoas que trabalham lá, que é um déficit muito grande, ou seja, cada mês se tira, o governo do estado tira de outros setores para aportar na CAEMA. Ou seja, a CAEMA não é lucrativa, pelo contrário. Ela dá déficit todo mês, o governo tem que tirar uma parte de dinheiro de outras áreas para ali, né, colocar na CAEMA para ela continuar funcionando. Então é necessário que haja aí, portanto, uma mudança ali na gestão e na visão relacionada ao trabalho da CAEMA. É um desafio para quem vai assumir o governo agora, né? Esse ano é ano de eleição, é bom pensar sobre isso e ver, inclusive, no próprio plano de governo, o que o candidato está propondo em relação a esse problema que é histórico, não, Gisele? Não existe como a gente aqui discutir de forma simplista esse problema que é tão complexo. Então a gente tenta falar aqui o máximo possível que a gente pode em tão pouco tempo, porque de fato é complexo. Então, muito mais do que gestão, questão política também vem por cima, porque a CAEMA parece que ela foi abandonada mesmo de propósito, sucateada. Então não existe gestão que dê conta sem primeiro um grande trabalho político, uma vontade política, até porque é importante deixar claro que a CAEMA ela pertence ao Estado.
mas o serviço de água e esgoto, ele é de responsabilidade do município, que pode prestar por conta própria, que são diversos municípios fazem isso através do SAAI. Nós temos aqui um exemplo que é a Raposa, na Grande Ilha. Pode conceder isso através de instrumentos da administração para empresas privadas, ou, no caso aqui, existe uma concessão, existe um contrato entre o município de São Luís e a CAEMA, que deveria prestar esse serviço. Então, é por isso que eu digo, só para você ver, só para você entender que não é uma questão assim de tanta simplicidade. Em São Luís, nós não temos só a CAEMA fornecendo água. Nós temos, inclusive, diversos poços que pertencem ao município que fornecem água em diversas regiões, inclusive na região Itaquibacanga. Nós temos ainda poços que são comandados por vereadores e as pessoas precisam pagar taxa por mês. E se não pagar, nego fecha a torneirinha. Então, o problema de abastecimento de água em São Luís, ele perpassa a simplicidade do que nós temos capacidade de discutir aqui neste momento. Então, de fato, é um problema que precisa ser discutido na sua profundidade, e o Adalberto chama atenção para uma questão muito importante deste ano, que é um ano de eleição para governador, e que a gente possa entender o que pensam os pré-candidatos e possíveis candidatos a respeito desse tema, para que se comece a ter uma solução. E veja que eu digo, para que se comece, porque a solução ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Eduardo Aliceira, você viu os dados aí, está falando de água, mas tem a questão do esgoto também, que investimento em infraestrutura é a economia que se faz lá na ponta, na saúde também, não, Eduardo? Pois é, Adalberto, é uma cadeia de problemas, né? O Geisel, a Kate e o John já resumiram bem. A questão da privatização, se for para vir para melhorar, é bom, né? Mas o John lembrou bem a questão de, por exemplo, nessa Ribama é Passo, que entrou, por exemplo, uma empresa que não agradou em nada. Eu já ouvi até muito, fazendo inclusive reportagens por lá, as pessoas dizendo que eram felizes e não sabiam. Mas, enfim, em relação a essa questão de esgoto, algo seríssimo, a gente tem muita poluição inclusive nas praias, né? Quantas reportagens a gente não já fez, que isso aí acaba interferindo, como você disse, bem, Adalberto, fundamentalmente na questão de saúde pública. A gente sabe que questão de tratamento de água, e água que a gente está falando é o bem principal, um dos bens principais, né? É o líquido mais precioso, como costumamos falar, e que não tem na torneira, sequer tem para beber para algumas pessoas aqui no estado do Maranhão, e é um problema sério também em todo o país. Essa questão principalmente de abastecimento de água e também rede de esgoto. Isso afeta, como você disse bem, Adalberto, na questão da saúde pública, e os governantes, você disse, a eleição esse ano, os governantes, se entenderem bem essa questão de tratamento de água e esgoto, interfere em vários sentidos. A saúde pública é um dos principais, não só pela questão financeira que a gente está falando, que fazer saúde é muito caro, mas a gente fala também pela vida da pessoa, que é o bem mais importante que nós temos, mas envolve também a questão ambiental, questão de turismo também, como por exemplo a questão das praias. Então é algo fundamental e cabe aos eleitores saberem o que de fato o projeto que o próximo governador, as pessoas que pleiteiam aí governar o estado do Maranhão, tem a oferecer nessas áreas. Enquanto falta água para alguns, vale lembrar, o desperdício, o percentual de desperdício é altíssimo. E quando se fala desperdício, não é só questão de perda de água, não, mas de perda de receita também. Perda de receita. E vale lembrar que o papel social da CAEMA, ele é importantíssimo. Pessoas que pagam conta de água, como a gente já viu em São José de Palmares, de R$ 635, cobrado pela BRK. Aqui em São Luís tem gente que não tem condição de pagar uma tarifa de água e tem uma questão social exercida pela CAEMA. É importante conseguir enxergar isso também. Desperdício que acontece também porque a estrutura é toda muito antiga. Então, imagina, saindo lá do Itapecuru, chegando até aqui, quanto se desperdiça de água pela própria estrutura, né, que se tem. A gente viu constantemente rompimentos acontecendo aí. Enfim, a gente vai tirar vários programas para tratar do assunto, porque realmente é um tema complexo. São 2h mais 10. Olha, em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou que na região da Gancharia existem 2 poços, um comunitário e outro pertencente à companhia. O poço operado pela CAEMA está funcionando normalmente, segundo a empresa, enquanto que o comunitário estava com equipamentos queimados. A companhia reforça que nessa semana ainda fez a aquisição de uma nova bomba para o poço comunitário e acrescenta que está sendo realizada a instalação hoje para realizar a instalação do novo equipamento para o pleno funcionamento do sistema de abastecimento da comunidade. Inclusive, ainda há pouco, chegou uma outra nota da CAEMA sobre esse assunto, por isso que a gente atualizou você agora com essas informações relacionadas à reportagem. É hora de Jéssica Lima trazer agora o Municípios em Foco. Confere. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Senador La Rocque realizou o primeiro torneio larroquense de futebol society feminino
e distribuiu equipagem para as equipes do centro e povoados. O evento foi um verdadeiro sucesso, contou com a participação de 2 equipes do centro, Nova Brasília, Açaizal Grande e Boca da Mata. O torneio faz parte das comemorações alusivas à Semana da Mulher Larroquense, idealizada e liderada pela primeira-dama e secretária de Assistência Social, Marlene Salgado. E provou que a gestão Construindo e Transformando está investindo fortemente no esporte, envolvendo não só os homens, como também as mulheres. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. O presidente Jair Bolsonaro gosta muito de fazer comparações, analogias com casamento, né? Entre um político e outro, entre um partido e outro. E há quem, nesse tempo aí agora, tenha comparado a federação com um casamento também. O casamento precisa ser seguido uma série de regras e ao longo de não é assim rapidinho não, leva um tempo. É isso que a legislação fala. O PSDB chegou a namorar, mas parece que não vai casar não com o PT, o PCdoB e o PV, né, João? Já está definido isso? Resumindo, por enquanto não. Por enquanto não. O Carlos Siqueira disse que ainda não houve entendimento, conversaram, fala que os partidos têm culturas diferentes, mas o que pesa mesmo ali foi na questão da criação do conselho, né, do conselhão da federação, ou seja, em que os partidos teriam participação nesse conselho com membros de forma proporcional, só que na hora de fazer o cálculo ali, entre as variáveis ali colocadas, o PSB queria que fosse também colocada a proporcionalidade a questão de deputados estaduais e vereadores. Já o PT queria fazer a divisão apenas com os deputados da bancada federal, ou seja, para quem tinha mais assentos no conselhão, para deliberar sobre os assuntos pertinentes às eleições dessa eleição e eleição municipal, né, de prefeito. Então não houve esse entendimento aí, e acabou, portanto, o PSB não aderindo até o momento na federação. O Carlos Siqueira falou que, independente disso, o PSB vai apoiar o presidente Lula, a eleição do presidente Lula, e já os demais partidos, PCdoB, PV, né, também IPT, PV, PCdoB, já estão acertados, já está tudo certinho. Nós conversamos hoje na Assembleia com o deputado Zé Inácio, perguntamos para ele o que ele achava da federação, se o PSB poderia voltar, e também o reflexo aqui no Maranhão. Vamos acompanhar. Vamos aí, eu avalio como positivo, uma vez que esses partidos, na medida que compõem a federação, já estão sinalizando concretamente que estarão com o presidente Lula, na campanha com o Lula presidente. E quanto a nós aqui no Estado, a nossa preocupação agora é fazer boas nominatas, de tal forma que a gente possa ter, se não os 43 nomes, representando os 3 partidos, o máximo possível de candidatos para que a gente possa sair com uma boa nominata e com a perspectiva de fazer uma grande bancada para compor, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, como também na representação da Câmara Federal. O senhor acha que o PSB ainda pode entrar ou acha que já está descartado? Eu sempre avaliei essa dificuldade da participação do PSB na federação, por conta dos vários interesses de âmbito regional. Tenho até informação que a bancada federal do PSB era muito interessada na federação, mas eu acho que quando chega não só as questões relativas a Estado, tanto disputa de governo como composições de chapas estaduais, como também a perspectiva das eleições de 2024, acredito que esses são os motivos principais que o PSB deve ter recuado. O deputado empolgou ali, né? Começou e foi longe. Foi embora. João Coutrin, e o Márcio Géry se reuniu com o Francimar, o Adriano Sarney para tratar do assunto aqui? Foi para tratar justamente disso, pois né, dessa que questão da federação ali. Pelo menos aqui no Maranhão segundo o Márcio Géry, foi um ótimo diálogo, né, ali ao lado do Francimar Melo, que é o presidente estadual do PT, e do próprio presidente estadual do PV, Adriano Sarney. Como foto não tem áudio, não dá para saber se foi bom o diálogo ou não, né? A foto um sorrisinho ali. Eu comentava com o John, antes da gente travar aqui, que eu lembro de uma coisa que se diz na política, é o seguinte, nem tão perto, nem tão próximo que você não possa se afastar e nem tão distante que você não possa se aproximar. Não é o caso, por exemplo, de PCdoB e PV, no caso específico do Maranhão, e do Márcio Géry comunista, com o verde Adriano Sarney. A relação deles era de hostilidade.
de se xingarem no Twitter. Então, ver essa foto aí chama a atenção por esse aspecto. Evidentemente que a vida, ela é de encontros e desencontros, de mudanças de opiniões, de perdões, enfim. Mas, de fato, é muito esquisito. E essa simbiose que nós temos visto entre o dinismo e o sarneísmo no Maranhão mostra que realmente esse é só mais um capítulo do dinossarneísmo ou do sarnodinismo, que agora não dá mais nem para falar daquele tal dos 50 anos de oligarquia, porque a gente vê que os comunistas agora fazem parte desses quase 60 anos de sarneísmo no Maranhão. Mas a foto é muito emblemática. Se botar de novo lá, viu, Gisele? Tem uma pessoa bem no meio, viu? Não, mas para guardar ali quem faz devida... o elo. É porque exatamente. a gente sempre teve o sarnopetismo no Maranhão. Exatamente. Tem que ver Aí você também essa faz guarda a federação, devida que eu acho proporção. que não pode ser decidida pelos estados e empurrado goela abaixo nacionalmente, não é isso, João? Mas até porque é uma discussão decidir, nacional, né? Tem que ser uma decisão nacional, entendeu? A única coisa que a gente precisa engolir aqui, goela abaixo, é o tempo. A gente volta a debater esse assunto aí. Aí não tem jeito, tem que engolir. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.